Olha, a coisa tá bem difícil para o Bolsonaro. Os membros da CPI dizem que já tem as provas para indiciá-lo por crime na CPI. E ó, ainda nem ouviram Ernesto Araújo e o Pazuello. O que acontece é o seguinte, já conseguiram provar, entre outras coisas, que o Bolsonaro foi negligente e que ele agiu para que o Brasil chegasse à imunidade de rebanho. Agora, falta provar algumas outras coisinhas. Só que o que já foi provado já dá cadeia. A CPI vai ter... Se a CPI acabasse hoje, por exemplo, a CPI teria dois caminhos aqui. O primeiro é apontar crime de responsabilidade, que dá impeachment. O segundo é apontar crime comum, que é o que, entendo eu, Bolsonaro cometeu além dos de responsabilidade, que é crime que dá cadeia, crime que está no Código Penal. A CPI já ouviu algumas pessoas, a gente viu os depoimentos bombásticos e... Entre outras coisas, tem uma carta do Mandetta que ele mandou para o Bolsonaro, quando ele ainda era ministro, que mostra que o Mandetta avisou ao Bolsonaro, porque essa carta, como ela foi mandada é um documento oficial, ele avisou o Bolsonaro dos riscos que a pandemia, do que poderia acontecer, e praticamente tudo que ele falou ali que aconteceria, aconteceu de forma bem piorada. Então o Bolsonaro foi bem avisado. Outra coisa é que a CPI, com os depoimentos do Weingarten, do presidente da Anvisa e do presidente da Pfizer, conseguiu algumas provas de que o Bolsonaro queria chegar na imunidade de rebanho, que é infectar 70% da população, e aí, se fosse uma doença em que você só se infecta uma vez e fica imune, como, sei lá, catapora, com 70% da população imunizada, a doença acabaria, e aí o vírus passaria a se extinguir cada vez mais. Só que não é uma doença assim, isso já tinha sido avisado muito, muito, muito antes. E o que aconteceu foi o seguinte, que as pessoas continuam morrendo e mesmo se fosse uma doença assim, você agir para atingir 70% da população sabendo que é uma doença que tem uma taxa de mortalidade de 3%, você quer matar milhões de pessoas e o Bolsonaro agiu para isso, para assassinar milhões de pessoas. Vou falar disso tudo e falar com detalhes as provas que a CPI conseguiu nos depoimentos, fora provas documentais que estão vindo e quais os próximos passos da CPI, que você deve estar pensando, vai vir a Sputnik, agora vai falar na quinta-feira, o Pazuello vai falar na quarta e na terça vai falar o Ernesto Araújo. É que acaba aí? Não. Agora a CPI vai ter uma segunda fase da CPI que vai acabar com o Bolsonaro. O Pazuello tá com tanto medo que ele pediu habeas corpus. O Lewandowski concedeu habeas corpus pro Pazuello, sabia disso? Concedeu parcialmente, também vou falar disso. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Então se inscreve aqui no canal e curte o vídeo. Olha, é um segundo. É de graça se inscrever no canal. Embaixo do vídeo tem um botão de inscrever. Clica nele agora. Clica. Clicou? Então pronto, você está ajudando na oposição ao Bolsonaro. Se você não clicou, clica. E aproveita, curte o vídeo, comenta que no Plantão Brasil a gente faz oposição, olha, todos os dias, no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, nas ruas, nas ruas. Hoje o nosso carro de som rodou em Chapecó, tá aqui um vídeo, ó. Quem é de Chapecó deve conhecer essa rua, lá, essa avenida, essa é Chapecó em Santa Catarina. Também rodamos em Paysandu, Floriano, Sarandi e Marialva, no interior do Paraná. Todas cidades que deram mais de 60% dos votos ao Bolsonaro, algumas deram mais de 70% dos votos ao Bolsonaro, e a gente estava lá denunciando os crimes do desgoverno. No final do vídeo eu mostro os trechos de Chapecó. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixe Pix, PicPay e apoie-se, e deixe as minhas outras redes sociais para você seguir. Siga-me nas outras e aproveita e ajude o canal. Agora vamos falar sobre as ações do canal também. Vamos falar sobre os crimes do Bolsonaro, que a CPI já tem as provas. Os senadores dizem, olha, isso aqui já está provado. Pelos depoimentos isso está provado. Agora vai ter a segunda fase da CPI, depois, daqui 2 semanas, começa a segunda fase da CPI. Mas primeiro eu vou falar do habeas corpus do Lewandowski. O ministro Lewandowski concedeu parcialmente habeas corpus para o Pazuello. Tinha jurisprudência no STF tem jurisprudência assim ampla para que quem vai depor em CPI possa ficar calado em uma hipótese essa pessoa pode ficar calada, para não produzir provas contra si mesmo. Só que tem um problema, você faz uma pergunta objetiva, a resposta vai produzir provas contra o depoente? Não, então ele é obrigado a responder. Vai produzir provas contra o depoente? Sim, então ele pode ficar calado. Só que quando ele ficar calado quer dizer que ele é criminoso. E não fica ruim pro Pazuello, porque quando fizer uma questão e ele não responder, quer dizer, se você não responder é porque tem crime seu aí. Ou você fala e nega o crime e mente e comete o crime de mentir na CPI, ou você fica calado
para não gerar provas contra si mesmo, e aí, pô, tem crime, quer dizer que você é criminoso. Então ficou ruim a coisa pro Pazuello, ele é obrigado a ir. Quarta-feira teremos Pazuello sendo triturado na CPI. Ele pode resolver ficar calado, falar o que quiser, ele será triturado na CPI. E veja, pro Lewandowski conceder uma liminar dessa, é porque o Lewandowski sabe que o processo contra o Pazuello lá no Ministério Público Federal está avançando. O Pazuello vai acabar preso, viu? Não pela CPI, vai acabar preso pelo Ministério Público do Amazonas. Vai preso o Pazuello já, calma, muita calma que a gente vai ver o Pazuello atrás das grades. É aí, tá, Pazuello vai depor. O que a CPI tem contra Bolsonaro, que é aqui o assunto do vídeo. Não dá pra... Tem gente que vai... Thiago, faz um vídeo sobre o Lewandowski. Um monte de gente pedindo. Gente, não dá pra ficar 15 minutos, ou nem 10, falando só sobre um habeas corpus. Falei. Agora, os crimes do Bolsonaro. Ó, primeiro, é uma carta do Mandetta. Mandetta não é bobo, Mandetta é político há décadas. O que o Mandetta fez? Quando ele viu que ia ser demitido, ele mandou uma carta pro Bolsonaro avisando, olha, se você não fizer isso, vão morrer tantas pessoas. Se você não fizer isso, e esse isso que eu tô falando é o quê? Isolamento social, falar de máscaras, publicidade, não sei o quê, vão morrer pelo menos 180 mil pessoas durante 2020. Morreu mais, bem mais. Até o momento, já estamos em maio de 2021, 430 mil pessoas morreram, atingiu hoje essa marca, e veja bem, isso é um número muito inferior ao número real de mortes. Vou dar um exemplo. A minha tia morreu de Covid, ela morreu de Covid, não morreu de nada mais, de Covid, e colocar o atestado de óbito dela, tá lá ataque cardíaco. Ela não morreu de ataque cardíaco, ela morreu de Covid, mas o atestado de óbito mentiroso e criminoso diz que foi ataque cardíaco. Um exemplo, na minha família tem um exemplo. Ana, você deve conhecer alguém, ou talvez muita gente conheça alguém que também morreu de Covid e colocaram no atestado de óbito outra coisa. Olha, o número de mortes por infecção respiratória aguda no Brasil aumentou 15 vezes. Como é que tanta gente com infecção respiratória aguda e não era Covid? Gente, põe o narizinho de palhaço aqui, somos palhaços, todos palhaços. Já passamos de 600, 700 mil mortes, muito tempo atrás. Então aí tá o primeiro crime do Bolsonaro, ele foi avisado. Se um funcionário público, no caso ele é presidente, é avisado e não faz nada, ele tá cometendo crime de negligência. Então o primeiro crime do Bolsonaro aí, a CPI, no primeiro depoimento já conseguiu ali, e aí vai investigando e vai vendo que realmente ele cometeu esse crime. Só que aí piorou. Piorou porque o presidente da Anvisa falou, eu falei aqui, sobre a bula da cloroquina, que aquela doutora japonesa Nisi Yamaguchi queria mudar a bula da cloroquina, e ela ficou desesperada quando foi citada. Ela falou, não fui eu. Já entregou um outro militar lá do governo Bolsonaro, falou, foi ele que quis mudar, eu só sou a favor, mas a ideia não foi minha. Olha, é engraçado, né? Quando um barco tá afundando, os ratos são os primeiros a pular. Já estão todos pulando do barco. Não fui eu, engraçado. A maior defensora da cloroquina disse que não foi ela. Tá, mas tinha uma minuta, ou seja, alguém escreveu um decreto, só faltava o Bolsonaro assinar e colocar para valer um decreto para mudar a bula da cloroquina. Aí os senadores bolsonaristas ficam desesperados, falam, não se pode mudar a bula por decreto, então esse crime nem pode se falar desse crime. Como não? Tava escrito o decreto, ele teve a intenção, é crime. Ou seja, isso prova que ele queria empurrar a cloroquina, e já estava provado na época que a cloroquina não funcionava. Ele queria empurrar remédio que não funciona para as pessoas. Aí veio o Weingarten. O Weingarten falou que o Bolsonaro ficou 2 meses enrolando para responder a Pfizer. Tá aí um crime. E veio o presidente da Pfizer e ele falou, não, foi pior, não foram 2 meses não, foi desde maio. Eu assisti o depoimento, cheguei ontem de viagem, 24 horas sem dormir, cansadíssimo, fiz vídeo ontem. No vídeo de ontem, gente, eu vi um comentário falando, nossa, Thiago, você tá cheio de energia. 24 horas sem dormir, o vídeo de ontem. Aí eu fui assistir o depoimento do rapaz da Pfizer, né? Só foi 2 horas antes de fazer o vídeo, tava 22 horas sem dormir. Aí começou o depoimento, a segunda pergunta, um silêncio na CPI, que falam, olha, desde quando que foi em junho o primeiro contato com o governo Bolsonaro? Ele falou, não, foi em maio. Aí, caramba, junho a gente sabia, maio não. Então a coisa ficou feia, já prova que o governo Bolsonaro não quis comprar as vacinas. Aí o Weingarten falou do crime, aí o presidente da Pfizer colocou o último prego no caixão. Só que para piorar, aí a pessoa fala, tudo que tá ruim não tem como piorar. Tem, o Bolsonaro, é claro que tem como piorar. Para piorar, agora a CPI vai para a segunda fase, depois da semana que vem, que é o quê? Chamar especialistas para provar, por A mais B, fica comprovadíssimo quantas pessoas morreram
por conta de cada negligência do governo. Por exemplo, muitos especialistas fazendo pesquisas, e não é achismo não, são pesquisas, dizem que pelo número de vacinas que a Pfizer ofereceu, se o Bolsonaro tivesse aceitado a oferta, pelo menos 14 mil pessoas não teriam morrido de Covid. Quer dizer, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, matou, ele assassinou 14 mil pessoas. Fala, mas perto de 430 mil, ou até 600, 700 que já morreram, 14 mil não é nada. Como 14 mil pessoas mortas não é nada? É mais que muita guerra por aí. Imagina 14 mil pessoas mortas, enche estádio de futebol. Muito estádio aí, ó. Eu vou mostrar já o vídeo em Chapecó, o estádio da Chapecoense. 14 mil pessoas é mais que o público em 90% dos jogos da Chapecoense. Só pra você ver quanta gente que o Bolsonaro matou só com a decisão de não comprar a vacina da Pfizer. Quer dizer, a coisa tá feia para o Bolsonaro, porque agora a CPI vai começar a ver especialistas para ver, e por você não ter promovido cada aglomeração, cada uma delas, quantas pessoas essa aglomeração aqui pode ter matado? E essa aqui? E essa aqui? Ah, Thiago, esse é achismo. Não é, porque você tem dados de quantas pessoas morreram em tal cidade a cada dia. Aí você pode ver, o Bolsonaro foi para a cidade tal, promoveu lá uma aglomeração, tinha 300 pessoas aglomeradas sem máscara. Depois disso, o número de casos aumentou? Aumentou quanto mais do que aumentaria antes? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morreram indiretamente? Não tem só mortes diretas. Foi provado que no público de 80 anos de idade, acima de 80 anos de idade, tinha uma taxa de morte por Covid. Depois da vacinação, a taxa de morte chegou a quase zero de pessoas com 80 anos de idade. Caiu 90%. Só que caiu também a taxa de mortalidade por outras doenças. Por quê? Porque essas pessoas muitas vezes pegavam Covid e não morriam, mas morriam depois de outras doenças. Ou o que aconteceu com a minha tia, que morreu de ataque cardíaco. Morria de Covid, mas não. O cara já tinha comorbidade, o cara tinha problema no rim, vamos falar que foi insuficiência renal. O médico bolsonarista não quer, o médico assassino bolsonarista não quer colocar que foi Covid. Pra quê? Mais um número lá contra o mito? Não, fala que foi outra coisa qualquer. Então por isso você via número de mortes por outras coisas aumentando assim muito, muito mesmo. Mas na verdade era Covid ou era consequência da Covid, era sequela da Covid, que matou mesmo foi a Covid. Então tem isso, fora o número de mortes de pessoas que não tiveram acesso ao SUS, a rede pública de saúde, porque o SUS está lotado de pessoas com Covid. Quer dizer, tudo isso tem especialistas fazendo pesquisa. Enquanto eu estou aqui fazendo oposição, você está aí ajudando na oposição, assistindo o vídeo, curtindo, se inscrevendo no canal, comentando, tudo mais. Tem especialistas calculando exatamente o impacto de cada ação do governo Bolsonaro e a CPI vai convocá-los para falar isso em rede nacional para o Brasil inteiro e mostrar as provas. A coisa tá feia para o Bolsonaro. Aí, segundo o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, veio na minha cabeça o SE de Sergipe, eu falei Ceará. Bom, pois bem, o Rogério Carvalho falou, o crime de epidemia, que é crime, da prisão, viu? Tá comprovado. Você acha que não tá? Tá comprovadíssimo. Agora querem provar crimes contra a vida e quantificar quantas pessoas morreram, tem que saber. Matou quantas? Sabemos, por conta da vacina da Pfizer foram pelo menos 14 mil pessoas. Mais de 130 mil internações por conta da vacina da Pfizer que o Bolsonaro não quis comprar. Isso até o momento. Hoje tá morrendo gente, algumas delas por conta da não compra da vacina da Pfizer. Isso, veja bem, são números mais ou menos diretos e mais ou menos indiretos. A gente não sabe também um negócio. Uma pessoa que poderia estar vacinada, não se vacinou, se infectou e infectou mais 10 pessoas. Dessas 10 pessoas se infectaram mais 100, que infectaram mais 1.000, 10 cada uma, né? Quantas dessas não morreram, não foram internadas? Isso fica praticamente impossível. Os números são assim, baixos, 14 mil não é baixo, mas assim, são abaixo do que algumas pessoas podem esperar, porque são mortes assim, diretas ou indiretas, assim, mas quase diretas. A gente não sabe a extensão total, isso será impossível de saber, mas você sabendo o mínimo, você já consegue quantificar o crime e já dá para colocar o Bolsonaro na cadeia, e é o que eu falei no comecinho da CPI, falei isso no primeiro ou segundo dia da CPI, falei, a CPI vai dar o relatório final da CPI que o Renan Calheiros vai escrever, vai ser o documento, você pega esse relatório e entrega direto para o Tribunal Penal Internacional. Lembra do Saddam Hussein sendo enforcado? Cuidado, Bolsonaro, cuidado. Chapecó, aqui o nosso carro de som, rodando, denunciando os crimes de Bolsonaro, olha só. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro com grito na garganta. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu
um trecho, aqui o outro. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil. Tá aqui, quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, o botão Seja Membro, no primeiro comentário, Pix, PicPay, após. Ó, gente, o som dos vídeos pode estar meio ruim, porque o meu microfone, esse microfone aqui, ó, ele tá meio com problema, eu já comprei outro, mas até chegar aqui vai demorar alguns dias, então assim que chegar, o som do canal vai melhorar. Na viagem meio que ferrou o microfone, já tava ruim antes, só que como eu tava lá em Maceió demora 3 semanas para chegar qualquer coisa, então é isso, assim que melhorar, tô tentando, eu aviso aqui, ou você vai ver pela qualidade do som. Quem quiser ajudar as ações, embaixo do vídeo, seja membro. No primeiro comentário tem Pix, PicPay, minhas outras redes, mas aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos pra cima deles. Falou!